Luiz Felipe Honorato Romão, o Mangabinha, era um soldado do Comando Vermelho que traçou o próprio destino ao cometer o erro mais grave que alguém pode cometer no crime organizado. Ele matou um policial de elite e usou a internet para comemorar. O que se seguiu foi uma caçada implacável que durou 6 meses e terminou em um telhado na Cidade de Deus. A história de Mangabinha mostra como a vontade de ganhar fama e status dentro de uma facção pode se transformar em uma sentença de morte rápida quando o alvo é o próprio Estado. Tudo começou no dia 19 de maio de 2025. A Polícia Civil do Rio de Janeiro entrou na Cidade de Deus para uma missão que, no papel, parecia simples. Era a Operação Gelo Podre. O objetivo era fechar fábricas clandestinas que produziam gelo com água contaminada para vender nas praias da Barra e do Recreio. No apoio dessa operação estava a CORE, a unidade de elite da polícia. Entre os agentes estava José Antônio Lourenço Júnior, conhecido como Mocotó. Ele era um policial respeitado, técnico e muito querido pelos colegas. Mangabinha estava de plantão naquele dia, nas áreas do Karatê e da localidade 13. Ele não era um chefe, mas um soldado operacional, um puxador de guerra. Ele estava escondido atrás de um muro fortificado com uma seteira, que é um pequeno buraco usado para colocar o cano do fuzil e atirar sem se expor. Quando a equipe da CORE avançou por uma das vielas, Mangabinha viu o agente Mocotó descer do blindado. Sem aviso e sem que houvesse um tiroteio antes, ele puxou o gatilho do seu fuzil 762. O tiro foi certeiro e atingiu a cabeça do policial. Mocotó caiu na hora. Os colegas tentaram socorrê-lo enquanto o tiroteio começava de verdade, mas o dano já estava feito. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. Naquele momento, a Cidade de Deus virou um caldeirão. A polícia cercou as entradas, mas Mangabinha conseguiu fugir pelo labirinto de vielas que ele conhecia desde criança. Ele foi se esconder na comunidade do Batomush, na Praça Seca, carregando mochilas de drogas e as armas usadas no crime. Foi nesse momento que Mangabinha tomou a decisão que destruiu qualquer chance de ele sobreviver. Em vez de ficar quieto e esperar a poeira baixar, ele quis ser famoso. Ele começou a enviar mensagens para comparsas, dizendo que tinha amassado a CORE e que tinha feito seu nome em cima de um policial de elite. Ele não parou por aí. Criou um perfil no Instagram chamado Gustavinho5733. Nas semanas seguintes, o perfil dele virou um diário do crime. Ele postava vídeos circulando de moto com fuzis, fotos com granadas e radiocomunicador na cintura. Ele dançava, exibia roupas de marca e debochava das autoridades. Em um dos vídeos, ele filmou a própria foto em um cartaz de procurados e disse que não ligava para processos. Entendeu? Pode botar minha foto para onde for. Se minha foto tá lá na 32, tu acha que eu vou ligar que a minha foto tá aí no Instagram, no perfil? Porra, cheio de processo, tu acha que eu vou ligar para alguma coisa? Parecia vagabundo do ar de bota, porra. Ele falava coisas como vacilou é ripa e desafiava o BOPE e a CORE a entrarem no seu setor. Ele queria mostrar para os outros soldados que ele era intocável. Enquanto Mangabinha postava e ganhava seguidores, a inteligência da polícia trabalhava em silêncio. Cada vídeo que ele postava era analisado. Os agentes olhavam o fundo das imagens, o tipo de tijolo das casas, o barulho de fundo e até a posição do sol para descobrir onde ele estava. A delegacia de homicídios começou a cruzar os dados das torres de celular que ele usava para subir os vídeos. Eles descobriram que, apesar de ele circular por vários lugares, sua base principal continuava sendo o Karatê e a localidade 13, na Cidade de Deus. A polícia também começou a apertar o cerco contra o bando dele. Outros 2 envolvidos na morte do policial Mocotó foram localizados antes.
Gabriel Gomes da Costa, o Rato Man, morreu em um confronto. Depois, foi a vez de Igor Freitas de Andrade, o Matuê, que era o chefe da quadrilha. Com a morte de Matuê, Mangabinha subiu de cargo e ficou ainda mais arrogante. Ele achava que se os chefes tinham caído e ele ainda estava solto, ele era mais esperto que a polícia. Ele passou a ser o segurança principal dos novos pontos de venda e aterrorizava os moradores da Cidade de Deus, que ele suspeitava serem informantes. O que ele não sabia é que os próprios moradores estavam ajudando a polícia. O Disque Denúncia recebia informações constantes sobre a rotina dele. As pessoas contavam que ele circulava armado o tempo todo, que exigia que as luzes das ruas fossem apagadas e que ele passava as noites em casas diferentes para não ser pego. Porém, Mangabinha tinha um padrão. Ele gostava de ficar em casas que tinham rotas de fuga pelo telhado, acreditando que sempre conseguiria pular de laje em laje até sumir. A investigação durou 6 meses. Foi um trabalho de paciência. A polícia não queria entrar de qualquer jeito e causar uma tragédia com moradores. Eles esperaram o momento em que ele estivesse isolado e com menos seguranças por perto. Esse momento chegou na madrugada de uma sexta-feira, 21 de novembro de 2025. A operação foi batizada internamente e o objetivo era um só: Mangabinha. As equipes da CORE se dividiram em 12 blindados e viaturas descaracterizadas. Eles entraram na Cidade de Deus por volta das 5 horas da manhã. Os agentes avançaram pela rua e identificaram uma movimentação em uma casa de alvenaria. Era Mangabinha. Ele estava acordado, provavelmente se preparando para trocar o turno na segurança do tráfico. Usava luvas táticas, carregava uma pistola na cintura e mantinha um rádio comunicador ligado. Os agentes cercaram a casa. Quando Mangabinha percebeu a movimentação estranha lá fora, ele não pensou em se entregar. Ele sabia que o que tinha feito com o agente Mocotó não teria perdão no tribunal. Ele pegou sua arma e correu para os fundos da casa. Ele arrebentou uma janela e pulou para o telhado da casa vizinha, exatamente como ele tinha planejado fazer se a polícia aparecesse. Mas, dessa vez, a polícia já tinha mapeado todos os telhados em volta. Teve início um tiroteio intenso. Mangabinha atirava do alto das lajes, tentando encontrar um ponto cego no cerco policial. Ele corria entre as caixas d'água e as antenas, disparando contra os policiais que estavam nas vielas. Os agentes da CORE treinados para esse tipo de combate responderam ao fogo. Foram quase 20 minutos de troca de tiros. Mangabinha estava cercado e, em um momento de desespero, ele tentou pular para um beco mais escuro, mas foi atingido. Ele caiu baleado. Os policiais progrediram com cautela, pois sabiam que ele costumava carregar granadas e poderia tentar uma última ação. Quando chegaram perto, ele ainda estava vivo, mas muito ferido. Ele foi socorrido e levado para o hospital, mas morreu pouco depois de dar entrada. O caso foi encerrado ali mesmo, com a confirmação de que o último executor direto do policial Mocotó tinha sido neutralizado. A notícia se espalhou rápido. Nas redes sociais, os mesmos perfis que Mangabinha usava para se promover começaram a postar mensagens de luto, mas o clima na comunidade era de um silêncio pesado. A viúva do policial Mocotó, que durante meses sofreu com a falta do marido e com o deboche que Mangabinha fazia na internet, finalmente recebeu a notícia de que a justiça tinha sido feita. Ela tinha contado anteriormente como foi difícil voltar para casa depois do velório e perceber que todos os planos da família tinham sido destruídos por causa de um crime tão cruel. Mangabinha morreu aos 28 anos, depois de passar quase um terço da vida no crime. Ele tinha passagens por tráfico, roubo, associação criminosa e homicídio. Ele era o exemplo perfeito de como a nova geração do crime organizado no Rio de Janeiro lida com a exposição. Eles não querem apenas o lucro das drogas, eles querem a fama de guerreiros. O problema é que essa fama atrai a atenção total das unidades de elite, que não param até que o alvo seja localizado. Mangabinha se sentia seguro
por causa da rede de proteção do Comando Vermelho na Cidade de Deus. Ele achava que a facção o esconderia para sempre. Mas ele esqueceu que ao postar vídeos e fotos o tempo todo, ele estava dando as ferramentas para que a polícia quebrasse essa proteção. Ele revelou seus hábitos, suas amizades e os lugares onde se sentia confortável. Os outros traficantes que apareciam nos vídeos com Mangabinha agora são os novos alvos. A caçada acabou para Mangabinha, mas as consequências do que ele fez continuam sendo sentidas. A Polícia Civil continua monitorando a área para evitar que um novo puxador de guerra assuma o lugar com a mesma agressividade. O corpo de Mangabinha foi enterrado de forma simples, sem o luxo que ele exibia em vida, enquanto o nome do agente Mocotó continua sendo lembrado com honra por seus colegas de farda.